Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id do Fractais. Estamos de volta hoje para falar sobre paciência. Como nós relacionamos com paciência, se somos pacientes ou não, e o que deixa a gente impaciente, como a gente percebe a ideia de paciência. E eu tô meio risonho porque o pessoal está justamente falando sobre como vocês, alguns dos nossos ouvintes, ficam indignados e sem paciência, que a gente esquece de postar o episódio A na gente semana. não, Id. A gente é muita gente. A gente é ótimo. Não, eu não tava falando a gente pra tirar minha culpa, é só porque, não sei porque eu tenho uma mania de quando eu falo em público de falar no coletivo, né? Nós Fractais. inclusivo, né? Pra É o tudo, nós da para o bem e para o realeza, mal. rainha da Inglaterra. Eu sou coletivo nesse caso não. Trabalhei no individualista aqui. É pro bem e pro mal, galera. Gosta das capas, mas atrasa os episódios. Mas um dia, se tudo der certo, a gente vai conseguir um patrocinador e essa pessoa vai dar dinheiro pra gente, a gente vai ter alguém pra fazer isso. Que não seja eu, que sou super desorganizado com o meu tempo e vivo em rotinas malucas muitas vezes. Mas e aí, vocês estão se sentindo pacientes hoje? Depois dessa frase inicial, não. Não, de manhã Ai. eu não tenho paciência. Aliás, isso é uma coisa. Eu falei pra vocês, pra que fazer um episódio de paciência se eu tenho paciência? Eu não tenho falta de paciência. Mas a realidade é que de manhã eu tenho bem menos paciência. Eu sou bem mais intolerante. Então, assim, de manhã eu quero que só Intolerante aqui, aconteça Denise. coisas boas. Porque se acontecer algum imprevisto, vai ter treta. Viu, gente? Tipo, acordar e não ter episódio. Não, sim, essa terça-feira pode contar comigo. Ô Ale, eu sempre me perguntei na palavra paciência se ela tem alguma relação com a palavra paciente. Tipo, paciente que vai no consultório. Sim. A etimologia tem alguma coisa a ver com uma pessoa que espera? Com certeza, total. Porque a pessoa tem que ter tolerância para suportar o tempo do tratamento, a convalescência, todos os males que ela vai sentir, Ou da sala de as espera. agruras do remédio. É. Com certeza, a palavra paciente vem daí, sim. Sem dúvida nenhuma. Mas por que isso te espanta, Id? Essa... Não, é só porque eu já me lembro de estar Coincidência aqui na esperando paciência. coisas e pensar na palavra paciência e falar, olha, eu também sou um paciente. Eu sou um paciente Sim. sendo paciente com paciência. Uhum. E você gosta de... Por exemplo, você tem paciência com fila, Id, por exemplo? Coisas básicas, assim. Sim, no geral, sim, Você não, porque você eu não fico fica desesperado, batucando. você não desiste de fazer uma compra quando você dá uma olhada na loja, você vê que tá cheio de gente na fila do supermercado e fala, vou fazer compra depois, não vou entrar agora. Não tanto porque quando eu decido fazer a compra, essa batalha de tipo ir pro mundo aberto já foi tomada quando eu saí de casa. Então, Aí você já tá encarando entendeu? já. Eu já fui pra Agora guerra, encara agora o vamos até o mundo, né? final. Exato, eu Aí você pisei pra fora, O eu mundo e entrei em suas outro modo. filas. Aí eu tenho paciência. Mas fila pra entrar em restaurante, fila pra essas coisas, você fala, cara, é muito... Não, tem certas coisas que são bloqueadoras pra mim. Se eu ver o tamanho da fila, já é o suficiente de informação pra eu não ficar. Uhum. Aí tem Gente os andando valores que eu acho devagar engraçado. gente andando devagar na calçada, na sua frente, em calçada Não, estreita. a parte de que você pessoas fica tentando andando desviar. devagar ou pessoas falando devagar é a minha pior questão, assim. Eu acho. Eu tenho uma dúvida. Não Quando tem eu nenhuma Tem uma paciência. dúvida. Se a paciência da gente está ligada ao fato da gente olhar para determinada situação e entender que naquela situação a gente não vai poder fazer outra coisa, Uhum. ou se a nossa paciência também está ligada ao contexto que a gente imagina. Tipo, porque você falou de fila, né? E aí eu posso olhar uma fila e falar, não vou ficar porque eu não vou ficar 3 horas aí que eu não posso, Gastar 10 minutos ou da minha tal. existência. Não, às vezes é 10 minutos. Só que eu é um posso olhar e fim falar do assim, mundo. eu acho um absurdo fila para isso. Eu não vou me submeter a uma coisa dessa, entendeu? E acho que são coisas Assim, diferentes. tipo aquela galera que levanta no embarque. E da onde nasce a paciência? A impaciência, na verdade. Na área de embarque, aquelas pessoas. De onde nasce é uma boa pergunta. Fala, Id, você falou de... O Id tá com as experiências dele de aeroporto aí, vai. Não, é porque você falou disso, por que alguém pega essa fila estúpida? É tipo gente que na hora do embarque, que tá falando que o portão vai abrir, já forma aquela fila imensa de pessoa pra entrar. Eu falo, cara, que isso? Por quê? Por quê? Podia só, tipo, agora só tem 3, então agora eu vou e entro. Mas não, fica todo mundo de pé mó tempo. Mas isso é ansiedade, não impaciência. Não, é os dois.
Então, é interessante essa pergunta. Você não acha que essas coisas se mesclam? Eu acho que elas se mesclam. A ansiedade pode se manifestar como impaciência. A gente pode ficar colapsado na ansiedade e travado, mas a gente pode ficar irritadíssimo também, querendo que a coisa se acelere. É interessante mesmo isso, né? Porque a gente vai ter sempre uma demanda não, mas uma expectativa de que as coisas fluam com mais velocidade, né? Então, pra mim tem coisa, por exemplo, eu viajei com o meu pai fica preocupado, aí é questão de ansiedade, eu tô viajando com ele agora. Aí, tudo bem que ele entrava na fila de idoso, apesar que nos Estados Unidos não tem. Mas ele tava com uma mala de mão grande. Aí essa questão da mala de mão grande, ele fica preocupado de não ter lugar na mala de mão em cima. Aí ele quer entrar logo. Eu que tô só com a mochila, eu não entendo, por exemplo, pessoas com só mochila, que pode botar em qualquer lugar, entrar rápido. Que aí eu realmente não consigo entender, eu fico sentadinho lá. Mas é a mesma coisa quando sair do avião, fica todo mundo em pé há muito tempo lá, querendo assim, não deixar o outro passar por causa de questão de segundo. No carro, tipo, pessoas que não dão entrada pra ninguém. A minha mulher fica brava comigo. Quando eu tô dirigindo, eu dirijo tipo como se estivesse em outro planeta, devagar pra caramba, assim, controlado pelo Waze. Deixa todo mundo me passar e coisa. Ela fica louca do meu lado. Então a única coisa que eu só acho que muito paciente é nisso. Mas, por exemplo, a No coisa que trânsito, você é muito eu paciente? sou muito. Nossa. É como se eu não estivesse dirigindo. É como se eu estivesse ouvindo Nossa, que ótimo, podcast Fê. e, tipo, É. eu nem sei, eu só chego nos lugares, assim, é automático. Voando nos Jetsons. Nossa. Pensando bem, eu não tenho nenhuma paciência, tá? Agora que vocês começaram a falar, eu comecei... Você tava assim, tipo, não é nem trânsito, nem fila, nem gente falando eu devagar. comecei a né? lembrar, assim, exato, tipo, eu literalmente saio de casa, descarta tudo que eu falei, eu saio, se eu encontro a fila, eu vou atrás de outro lugar pra comprar. Cara, uma vez, eu não sei se acho que eu não falei disso aqui, eu tava indo lá pra Santo Antônio, e aí na estrada um cara também veio pra cima de mim com a picape dele, jogando, assim, tipo, eu tava a 120 na pista da esquerda, já tentando ultrapassar, e o cara forçando a barra. Você fala, cara chato, meu. Aí eu saí da frente dele, só que na hora que eu saí, eu só pus a minha mão do lado, eu nem pus a mão pra fora da janela, eu só pus do vidro e fiz o dedo do meio. Tipo, se o cara quiser olhar, ele vai olhar, se não quiser, tá tudo ali, fiquei na minha, só fazendo isso. E o cara viu. E ficou muito, cara, psicopataço, assim. Aí ele pegou e jogou a picape dele, depois que eu descobri, que eu falei, mano, o que ele acabou de fazer aqui? Que ele fez um cavalo de pau. E é Ave, proibido, né? Tipo, imagina. é tipo um crime, assim, porque ele podia ter provocado um Mas acidente, dedo do assim. meio é uma coisa que por algum motivo afeta tantas pessoas, cara, tipo assim, muito. Mas o cara tá sendo o seu ZAU lá, enchendo o saco na estrada, eu tô saindo da frente dele, e o cara fica forçando, jogando aquele carro em cima, colando. Cara, pra que chegar a 50 centímetros de distância do carro, meu? Puta risco de acidente. Aí o cara faz isso, depois ele pega e joga o carro pra cima de mim, e desacelera, ele tava 120 pra tipo uns 50, assim. Eu tive que sacar na hora, porque senão eu ia me chocar contra ele. Eu falei, mano, o que o cara acabou de fazer aqui? Aí depois que eu me liguei que foi isso, eu falei, nossa. Então, impaciente foi o carinha ali, né? Psicopatinha. Assim, Ou psicopatão, né? eu Vai acho que tem o saber. efeito do dedo. Mas pra mim, eu acho que o que me deixa mais impaciente na verdade, tem muitas coisas, mas o que mais me deixa é pessoas que falam muito devagar. Esse pra mim é o que mais me afeta, cara. É tipo assim, eu não consigo. No nosso Instagram, entrou uma psicóloga e ela mandou uma mensagem que eu não entendi nada. E era propaganda dela, sabe? E aí eu falei, ó, só pra te dar uma dica de marketing, tipo, acho que você tinha que melhorar isso. Tipo assim, tipo, Você nada a falou ver que eu isso? deveria fazer. Falei. Dica de marketing. Aí Fala eu mais fui rápido, amor. olhar o Instagram dela, ela falava tão devagar, que aí eu falei, cara, eu não quero nem conversar com ela, porque se ela me ligar e ela falar desse jeito, eu não quero conversar com ela. Feliz. Ia ficar que completando a frase, maldoso. né? Putz, dá desespero. Não, eu fico muito nervoso que a pessoa não. Aí eu fico com a minha cara de tipo, vai, aí, e que vai, e vai. E aí a pessoa lá falando na velocidade dela, com a calma e tudo. E eu Mas sei isso que a pessoa conversando, me não, liga. mas aí se for mensagem gravada, eu vou pôr no 2.0, duas Não, mas vezes. tudo E eu bem. fico com Não, raiva eu de só não vi ter o 3 vídeo. vezes de velocidade, assim, pra você falar, cara, vai rápido de verdade. Eu tô fazendo MBA que eu só assisto aula síncrona em velocidade de 2 vezes, porque eu não tenho paciência nenhuma de ficar assistindo aula síncrona com o professor falando devagar, vai me dando desespero. E eu fico lembrando da época da faculdade, muitas vezes eu pegava ali, já vi o que estava anotado, já vi o conteúdo da sala e saía, porque eu falava, cara, não tenho paciência, não tenho condição nenhuma de ficar aqui esperando, dava desespero, é muita aflição, assim. E isso é uma Ô, questão mesmo para gente, várias mas vocês não pessoas. acham isso meio desrespeitoso? A gente, tipo, até falando assim, Mas por isso, eu não é, acho meio sabe o que eu acho, Dani? Mas é desrespeitoso, por isso que porque tem o plano individual de educacional individualizado, para você
organizar, por exemplo, num ambiente educacional, uma aula, uma matéria para uma pessoa com altas habilidades, por exemplo, porque justamente é muito inquietante para a gente ter que tolerar ficar 50 minutos, 3 horas assistindo conteúdo que nos 5 primeiros você já entendeu o que está acontecendo e você vai ficando, meu, o que está acontecendo? O suplício é gigante. Então, mas isso para mim é mais ou menos o equivalente a você pegar, olhar uma pessoa e falar assim, numa aula, gente, não aguento olhar para esse professor com esse tique. Não aguento olhar para esse professor com essa camiseta verde. Não aguento ficar tanto tempo assim. Não sei, me sou assim meio desrespeitoso com a pessoa, porque aquilo é uma característica da pessoa, falar rápido ou falar devagar. Mas eu não acho que a gente está falando nesses termos, a gente está falando em termos de velocidade, a Não, camiseta mas tudo bem, verde. mas tem características de pessoas que a gente não gosta Sim. também. Tipo, deve ter características nossas. As pessoas Então, mas reclamam que eu daí falo as nossas rápido dificuldades de demais, então tem o socialização. contrário. O que eu tô falando é assim, a gente está aqui expondo num podcast. É isso que eu tô falando. Você entendeu? Mas não respondo ninguém. Não, eu tô falando aqui, nós não estamos na nossa cabeça pensando, puta, que saco, ou nossa, eu não aguento isso. A Ou gente. a gente pode interpretar como feedback, as pessoas que estão ouvindo a gente podem interpretar como um feedback. Então, ótimo, elas podem melhorar ou elas falaram, não vale a pena falar. Não, elas não precisam se adaptar aos nossos termos e à nossa velocidade, são diferentes, elas são neurodivergentes em relação a gente, funcionam em outro ritmo, e elas não são obrigadas, tá tudo certo. Mas eu aí já recebi reclamação que eu falo rápido demais várias Nossa, é mesmo, vezes. você fala. Então, eu já ouvi devolutiva daqui do podcast, da galera falar assim, nossa, esse podcast é feito pra vocês, pra comunidade de vocês, né, porque vocês falam rápido demais. Eu falei, gente, que engraçado, a gente nem se dá conta disso. E acho que não é nem só a velocidade do pensamento, é a profusão de coisas que se sobrepõem de maneira completamente arborizada e caótica, e as pessoas não necessariamente estão eu que faço os cortes acostumadas. do podcast no Instagram e tudo mais, aí o sistema lá vai fazendo as legendas, ele se perde várias vezes na legenda. Ele mesmo não consegue acompanhar a velocidade nossa. Mas vamos voltar para a paciência. Pergunta, Ali, você acha que as pessoas hoje são menos pacientes que no passado? Ou é aquela visão que a gente tem de tipo, sempre a nossa momento de agora é muito diferente do passado? Ou elas eram impacientes com outras coisas? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Sempre tem essa coisa, que saudade de lá de trás, né? Eu acho que hoje tem uma questão que a gente acessa muito mais coisa, muito mais rapidamente, e essa profusão de informação, de estímulo e tal, deixa a gente impaciente. Eu uso isso como recurso. Se eu tô inevitavelmente num lugar que tem uma fila, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar meu celular e começar a fazer alguma coisa para me distrair dali. Antigamente não tinha o que fazer, tinha que ficar lá na fila olhando e pensando, sabe-se lá o quê. Eu dava muito com um livro na mão, e aí nas horas que acontecia isso, eu abria um livro e ficava lendo. Então eu sempre tinha esse subterfúgio. Hoje, não necessariamente você vai ter um livro, mas o celular vai estar sempre com você, né? Então a gente sempre vai recorrer a isso. E acho que a gente vê as pessoas o tempo inteiro, né? Se você olha no metrô, tá todo mundo olhando pro próprio celular, nas calçadas, nas filas. A gente nem espera mais sentir tédio ou ficar ali inquieto. Pessoas neurotípicas e pessoas neuroatípicas, acho que dos dois lados. Pois é, mas não é muito chato quando a gente vai no... Por exemplo, eu fui a um evento recentemente, e é isso, o palestrante tá falando e as pessoas estão lá correndo o celular. Chato, Nossa, né, sacanagem. gente? Então, mas era melhor assumir e sair Não, porque da a sala? Eu acho pessoa mais tem digno. aquele sentimento, eu acho, de que é só ela. Porque ela não tá fazendo isso que eu tô olhando. Isso aí eu tô dando uma Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olhadinha. aquela Só luz que aí azul quando brilhando na você cara olha em dela ali. volta, tem 30 pessoas dando uma olhadinha e 20 assistindo, você entendeu? É desagradável. Mas também a pessoa tem que eu quando dou aula eu penso muito nisso, sabe? Eu vejo qual a qualidade da aula que eu tô dando e tudo baseado na quantidade de pessoas que tem no celular. Então, pra mim, é um feedback. Se eu tô falando e ninguém tá no celular, eu tô mandando mó bem na minha aula. Então, tipo assim, eu Nossa, analiso vocês estão nesse olhando a quesito. plateia, eu não tô olhando, eu fico olhando. Nossa, é engraçado isso. Eu olho muito a plateia e eu fico até brincando com isso. Mas no meu caso, eu tenho outras coisas de celular. Às vezes, quando eu tenho problema de plateia, de algumas coisas assim, de ficar na plateia. Eu acho, às vezes, aí eu quero ficar jogando joguinho de celular. Só que eu acho joguinho de celular um dos piores feedbacks que você pode dar pra uma pessoa.
Apesar que eu presto mais atenção quando eu tô no joguinho. Aí eu boto a tela mega escura pra ninguém ver que eu tô no joguinho, sabe? Só que eu tenho certeza que pelos meus movimentos de dedo, claramente as pessoas sabem que eu tô fazendo uma coisa Eu tenho diferente. aqui em casa uma pessoa Então, Mas dessa. e aí você não gosta que as pessoas façam isso no seu, Fê? Acho que a gente tem que ficar de boa com isso também. Por isso que eu não me preocupo, eu falo, gente, eu faço o que vocês não é que eu não tiverem gosto. vontade, Eu não cara. tenho problema que as pessoas façam no meu. Eu uso como feedback a minha palestra. Ah, Se entendi, tá um monte de entendi. gente olhando o celular, eu sei que o meu conteúdo não tá atraindo aquela galera. E aí eu Não, vou mas mudando, e se ou aquela gero pessoa for. interação. Mas e se aquela pessoa justamente for neurodivergente e precisa de 2 estímulos pra prestar mais atenção na sua Não, mas palestra eu e não fica fico no mais. indivíduo, eu vejo uma coisa mais ampla, sabe? Tipo assim, se tá Sim, sim, todo sim. mundo no celular, dá pra saber quem tá prestando atenção e quem não. Tipo, mesmo que a pessoa olhe pra baixo, eu sei qual é a cara de prestar atenção olhando no celular. Porque eu sou assim, que as pessoas já reclamaram de mim aqui, lembra, Lê, que eu ficava aqui fazendo outras coisas ao Aham, mesmo sim. tempo, e as pessoas reclamaram que eu não tava prestando atenção, só que as pessoas reclamavam que eu não prestava atenção e eu tô participando no mesmo horário que eu tô fazendo a mesma coisa, porque eu sou. Aí aqui agora eu tenho que, por causa dos nossos ouvintes impacientes com a minha falta de atenção, eu tive que mudar esse tipo de coisa para que a gente está mandando vídeos agora. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que as pessoas raramente me veem nervosas, entretanto, certas coisas me deixam nervoso. E aí, por exemplo, como o vídeo começou, por exemplo, eu sou muito certinho com tempos e coisas assim. E aqui é engraçado, cada um tem suas coisas, né? O Ed já tá rindo. O Ed claramente não é certinho com essas coisas. Apesar que ele fala pra gente, não, mas eu sou sempre. Eu juro que eu sou certinho. Eu falei, Ed, há 3 anos que a gente te conhece. Não. O Id é o mais Então, TDAH de cara, nós aqui, tudo bem. nem não, e o Aí, pior, na verdade, que mais me frustra é que teve uma época que eu não era assim. Que talvez eu era, não sei, nunca vou saber quão certinho vocês são ou já foram, mas eu já fui uma pessoa que eu literalmente controlava meus minutos, cara. E essa foi a minha não, não fase sou mais nesse nível. produtiva. Eu era nesse nível. E é muito doido pensar que, tipo, dentro de mim e dentro de todo mundo que ouve, pode existir esses dois seres ao mesmo tempo. E eles podem tomar protagonismo na nossa vida em momentos distintos. E agora, chegando nos meus 30 anos, eu tô entrando em conflito com isso. De conseguir entender, porque eu não quero ser. Eu não quero que o meu id mais desleixado e preguiçoso seja o E protagonista de da vida dele. desleixado. Mas tá difícil, é tanta coisa. Não Eu é. imaginei um Pô, irmão, de bonequinho verdade, já, galera. que você seja chamado protagonista Id na nossa. desleixado. Eu me lembro, falando de E paciência, a desleixado. coisa da perspectiva. Eu me lembro que uma coisa que me tirava muito minha paciência era quando as pessoas demoravam para responder no WhatsApp. Principalmente quando eram pessoas que eu tava fazendo coisas com elas. Tipo música, por exemplo. Eu ficava muito irritado, falando, nossa, mas você não consegue, é tipo 2 minutos para responder essa mensagem, é 1 minuto. E agora eu me tornei a pessoa. Sabe quanto tempo eu demorei para responder uma amiga minha? Eu fui responder ela hoje? 2 meses. Uhum. 2 meses. Eu virei essa pessoa, cara. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe porque eu tô ficando velho? Sabe porque. Ai, ai, ai. E o Não, que não você é, faz porque pra se velho é mais regular, Id? impaciente. Ed. Eu acho que você tem que virar velho, na verdade. Não tem nem como, ele vai ser inevitável. A morte inexorável da existência. Mas você se regula como, Id, quando você fica irritado assim? Eu tento respirar. Ultimamente eu venho acreditado muito na ideia de. Sim, quando vocês estão falando que vocês têm raiva de gente falar devagar, eu também tenho, porque eu falo muito rápido, mas ao mesmo tempo eu não tenho, eu meio que admiro. Eu gostaria de falar mais devagar. Pra mim, um dos prazeres mais grandes que eu tenho é quando eu consigo falar, escutar o que eu tô falando e perceber o ambiente ao meu redor, tudo ao mesmo tempo. Quando eu tenho consciência da minha respiração, de cada palavra que sai da minha boca, da reação da pessoa e tal. E às vezes eu sinto que pessoas falam devagar, muitas vezes estão nesse estado, assim. Tem um poema da Matilde Campilho que ela fala isso, que sobre estar nesse estado entre quase dormindo e pronto para pegar uma mosca, Legal sabe? isso, Que hein? tipo a Nossa, inteligência e a uau, sabedoria na mora nesse iminência dos estágio. dois ali. Uhum, uhum. Do Flamengo, como torcedor do Flamengo, tem um meme que a gente usa que é tipo crise na Gávea ou rumo a Tóquio, que é tipo assim, o Flamengo só vive entre essas duas partes, é tipo, vou ganhar o Mundial ou tipo, vamos, quebrou crise. Não tem meio do caminho. Então, então eu torço pro time correto nesse quesito. Tá, falando em futebol, tá aí uma coisa que eu não tenho paciência nenhuma. Eu nunca consegui assistir, assim, não vou falar nunca, eu devo ter conseguido assistir 2 vezes na vida, sério mesmo, um jogo inteiro de futebol. Eu não tenho paciência nenhuma Nossa, vou pra te isso, falar o assim. que eu não tenho Ah, paciência. Posso fazer é uma uma coisa pergunta sobre impressionante. Ser isso, brasileiro jogo? nesse lugar é bizarro, porque eu não Não, mas tenho. Eu adoro eu tô falando, futebol. jogo, tem um motivo das 2 horas? Tem um motivo das 2 horas? Por que o futebol dura mais ou menos 2 horas? O cinema dura mais ou menos 2 horas? Esse 2 horas é tão importante assim, porque muitas coisas que a gente faz
um show dura mais ou menos 2 horas, o CD antigamente durava mais ou menos 2 Entretenimento, horas. né? Tudo tem esse 2 horas específicos, É, assim. mas é fragmentado dentro, né? Um jogo quebrado em 2 tempos. Não, mas de mesmo assim, o 45. programa Geralmente todo dura o tempo 2 horas. é 50 minutos, 45. Eu já Não, acho mas que eu já vi tudo alguma bem, mas coisa o sobre programa de como que todo tem. 2 horas, como o cinema 2 horas, tipo assim, esse 2 horas parece como se fosse um marco, como se tipo, o seu espectro de atenção deveria durar Mas 2 tem a ver horas, com sabe? isso, sim, é. Mas isso é antigo, né? É interessante mesmo. Eu já li alguma coisa sobre, eu não lembro agora, mas que as aulas têm essa determinação, porque é o tempo que você consegue ficar mais ou menos na maior parte, pegar a maior parte das crianças e conseguir ficar atenta nesse intervalo, por isso você vai quebrando a aula né, em partes de 50 minutos, e tem os intervalos e tal. Mas é interessante você falar isso, Fê, porque eu tô tentando pensar agora, que você falou dessas coisas culturais, assim, eu fico pensando nas tragédias gregas e tal, que tinha esses tempos também, né? Então, e não acho que na época fizeram uma pesquisa, né, com grupos e falaram, grupo A, grupo B, quem tolera o tempo. Focus group de tragédia grega. Simplesmente as coisas foram escritas e aconteceram, mas certamente tem a ver com isso. Tem a ver com o quanto de história você acabei de ler consegue aqui, contar ó. no tempo. Em 1930, Uhum. em 1930, os sucessos longometragens foram definidos como um formato de 1h30 e 2 horas. Então, mas aí é por causa do excesso de produção naquela época, eles sacaram que isso funcionava, né? Foi na mesma época que começaram a Aí tem o roteirizar. motivo dos esportes em relação à agenda da TV, transmissões compactas na TV. Só que eu acho que, mas isso com o streaming agora, isso poderia mudar, porque você tipo controla o tempo como você quiser, entendeu? Então, tipo assim, Só que as talvez produções agora têm fragmentos de 50 minutos, 30 minutos os episódios lá, mas então, tá você faz mudando por causa séries de de episódios infinitos, né? Então as histórias não param. Ah, né? mas sabe uma coisa que vocês estavam falando, agora eu lembrei? Por exemplo, vocês falaram assim, eu ouço no 2, né? Uhum. Eu prefiro pular, se tiver que fazer alguma coisa. Sério? Nossa, que ótimo. Pular eu fico Mas você não aflito, tem sabe por quê? Eu medo sempre de fico achando perder que a hora que eu vou dar alguma aquela puladinha vai ser a parte que ia ser a cereja do bolo que eu vou perder, assim. Aí eu fico com raiva, porque eu falo, vou ter que ouvir isso, porque eu fico, por que eu não pulei? Eu fico um pouco nessa, só que eu não consigo. Prefiro pular. Às vezes, quando a série tá muito assim, nossa, putz, arrastada, sei lá. E aí eu quero chegar logo no final, aí eu pulo. Porque teve uma vez, Mas você sente culpa? sim. Não, depende, porque esse caso que eu ia falar. Não, então, porque eu acho engraçado. Você culpa contra sente ninguém, culpa. assim, tipo, culpa contra quem que eu tô se sentindo culpado de pular, sabe? Mas eu tenho uma culpa. Não, é culpa da pessoa, de você não ter dado sua atenção plena e completa para Mas aquela por uma pessoa. pessoa X. Então, Porque, querendo ou mas não, isso. muitas vezes quando é um interesse de trabalho, eu ouço tudo. Ou quando é um interesse seu que eu ouço tudo. Mas às vezes quando é um amigo meu, eu vou lá e pulo. E eu me sinto culpado por isso. Porque eu consigo entender dentro de mim esse viés de seletividade. E ele existe mesmo. E eu quero tirar ele, na verdade. Porque eu quero conseguir dar a mesma atenção para um senhor de esquina falando do vento, a mesma atenção que eu dou para uma pessoa que está me fazendo uma proposta de trabalho irada. Eu acho que essas duas pessoas merecem a mesma atenção. E que, tipo, a calma, a paciência, para ser paciente vem disso, de conseguir, tipo, sempre mudar suas perspectivas para observar diversas coisas dentro da mesma coisa. Sim, mas você ouviu uma pessoa falando para você do vento na esquina, tudo bem, você pode ser paciente, você tá com uma pessoa presente diante de você, que tá interagindo com você, no 1 a 1 ali, tá tudo certo. Uma outra coisa é você ter paciência com um conteúdo de uma aula, ainda mais aula que vai ficar gravada, e que a pessoa fala devagar, porque ela tá respeitando, e tá tudo certo. O ritmo da maior parte das pessoas, e tudo bem. E que isso não se coaduna com o ritmo do nosso cérebro, porque aí eu ouço uma frase da pessoa, aquilo abre 10 mil chaves na minha cabeça, aí eu começo a entrar nessas 10 mil chaves, e aí a pessoa continua a frase e fala, o que ela tá falando mesmo? Porque não consegue agarrar, assim, porque se eu não for sendo estimulado rapidamente com uma frase depois da outra, e o raciocínio todo construído, eu vou me perder depois no estímulo que eu recebi ali. Então isso me distrai também, então me incomoda. Porque e aí, abre tempo pra ler sua rápido, mente ir, assistir uma coisa rápido me mantém atento ali, preso no que tá acontecendo. Sim. Posso girar um pouco? A gente tá muito falando sobre fala. Eu queria saber como que é a paciência de vocês para toque. Quando alguém faz carinho. Ah, pensei que você ia falar no banheiro. Toque de tocar, de tato, ou toque de transtorno obsessivo de alguém encostar em você. Qual é a sua tolerância para essas coisas? Mas Vocês isso é paciência? se irritam muito fácil. Isso não é tolerância? Aliás, tem um pouco. Tolerância e paciência, pessoal, são do coisas ponto que de andam vista juntas. psiquiátrico, é diferente, Ale? Nossa,
Nossa, que pergunta boa. Eu acho que não, essas palavras são diferentes porque elas apontam sutilezas diferentes, assim, né? É interessante. Eu fico impaciente quando eu tô intolerante, pode ser. Eu posso ficar A intolerante pessoa e que ser tem paciente com paciência é isso. tolerante. Exatamente. Agora, é interessante mesmo, mas dá pra gente ficar construindo essas nuances. São coisas diferentes, certamente, Dani, acho que a gente pode ir encontrando essas nuances aqui. Aí, pensando no que o Id tá trazendo, essa coisa do toque, eu gosto de ser tocado quando eu tô excitado, quando eu gosto muito da pessoa, aí não tenho problema. Se eu tô num lugar público, as pessoas ficam esbarrando, dá muita aflição, porque eu não consigo não prestar atenção naquele estímulo. E aí, ainda mais se a pessoa estiver suada, melada, mão suja, qualquer coisa assim, eu percebo tudo isso, então vai me dando desespero. E outra coisa que isso eu tenho intolerância mesmo com quando eu gosto da pessoa, é quando fica fazendo carinho no mesmo lugar por muito tempo, passando a mão repetidas vezes no mesmo pedaço da pele. Dá vontade de falar assim, olha, meu corpo Nossa, é sério maior. que você tem isso também? Tem um desespero. Eu vou ficando fico aflito. louco. Eu tento explicar pra Mariana sempre, falar, tipo, Mariana, não é que eu não quero seu carinho, é que se ficar só no mesmo lugar, parece Putz, que não começa a dá, não Eu arrancar. rola. chamo de carinho ruim da minha esposa. Eu falo que ela é muito boa de É carinho ruim. mal feito. Eu falo, e as minhas filhas Sim. estão aprendendo a fazer carinho ruim também. Aí elas já riem de mim. Mas aí eu tenho intolerância pra várias questões sensoriais, assim, tipo, pessoa mastigando do meu lado, eu fico desesperado, eu não tenho nenhuma tolerância, eu fico bem impaciente também. Mas eu queria voltar pro super paciente, porque eu acho que esse é um tema. Tem a ver com paciência, mas é menos, assim. Mas, tipo assim, porque pra mim, impaciência com alguma coisa tem uma coisa também a ver com o nível de nervosismo ou o nível que a gente se importa com certas coisas. Quando vocês estão impacientes, qual é a reação que vocês têm? Vocês ficam, tipo, bravos, vocês guardam pra vocês mesmos, vocês dão ataque, ou vocês fogem? Por exemplo, sei lá, Carinho no ruim. restaurante tem a opção de. Não, mas, por exemplo, no restaurante tem aquela opção que tem aquela pessoa que fica. Por exemplo, eu viajei com meu pai, é tipo assim, ele é menos paciente do que eu acho. E aí ele fala assim, Felipe, vai lá de novo perguntar quanto tempo falta. E aí, tipo, eu não tenho paciência nem de perguntar. Tipo, tô aqui esperando, a pessoa tá me vendo, sabe? Tipo, ela vai saber, sabe? Só que a pessoa fica impaciente, querendo saber como anda a fila, Sei. sabe? E outra coisa que eu acho que afetou minha paciência, assim, é o celular. Porque, tipo assim, antigamente eu ficava impaciente e não tinha nada pra fazer. Agora eu fico jogando joguinho ou ouvindo podcast, tipo, cara, não me importo. Pode demorar aí. Que eu tô no meu mundo, assim, eu até guardo como opção no meu mundo. Mas qual é a reação de vocês a momentos de muita impaciência? Tipo, o que vocês Eu fazem? posso colocar aqui Eu fui procurar aqui a diferença entre paciência e tolerância e eu acho que trouxe uma coisa bem legal Aí, para a gente pensar, porque assim, a paciência tem o tempo como virtude e a tolerância é o limite como ética. E talvez esteja realmente muito, muito ligado a isso, né? A paciência esteja diretamente ligada com uma visão de tempo, uma percepção de tempo, e a tolerância como uma questão ética, né? Uma questão talvez mais ligada a gosto e não necessariamente a tempo. ao conteúdo do que tá sendo colocado numa forma, né? Então, eu acho que eu sou Espraiamento no tempo muito daquilo. tolerante e um pouco impaciente. Seria a minha definição para isso, porque eu tenho questões de Eu tô junto com tempo você. e de tolerância. Eu tenho muito essa coisa de. Vocês estavam falando e eu estava pensando essa coisa de people first, né? Assim, sempre pessoas primeiro, né? Eu olho, eu me coloco muito no lugar da pessoa, eu tento ser muito empática nesse sentido, né? Então eu acabo sendo mais tolerante. Mas a gente às vezes é muito empático nós. Nesse grupo aqui, eu acho engraçado até o Ale e a Dani, assim, eu acho que vocês, nesse caso, são muito mais empáticos. Eles estão discutindo alguma coisa, a gente bate alguma coisa, vamos falar isso, assim. Aí quando o Ale vai falar, tipo assim, é como se nada do debate mais coisa tivesse acontecido seja verdade. Ele fala com maior calma. Não, eu te entendo. Eu falei, pô, Ale, a gente acabou de conversar que você não entende. E ele... É treino. Aí eu falei, de cara, psiquiatra. eu tenho que muito chegar nesse lugar de luz. Já tô acostumado. Que eu... Lugar de luz. que eu não tenho. E as pessoas me usam, às vezes eu acho que eu tenho isso, assim, porque eu tenho uma coisa, pra mim, é discrepância de expectativa. Pra mim, a minha impaciência ocorre quando tá chegando no momento que a coisa deveria acontecer e eu já sei que ela não vai acontecer.
E aí eu vou ficando impaciente, porque eu fico com aquele negócio assim, cara, se eu cobrar antes, eu tô tendo impaciente, porque ainda não tá no horário, mas eu já sei que ela não vai acontecer, É com então eu vou você, viu, ficando Id, bravo de isso. futuro, sabe? E aí é meu pior problema de impaciência, é você no trabalho direto. E eu falo isso pra todos os meus times que eu tenho. Eu falava assim, só me avisa antes. Meu problema é o seguinte, eu só não quero ser pego na curva depois que aconteceu. Se eu já sei antes, eu tô super bem. Pode ser minha ansiedade também. Mas sempre pós-fato, que você tem que me explicar porque você não fez, aí eu fico muito impaciente. Então, as pessoas do meu time falam, a única coisa que me deixa nervoso é isso. É você pego na curva com uma expectativa que eu tenho. Por isso que quando eu chego no restaurante e tá com fila, eu não tava com muita expectativa que ia ser rápido, tudo aí eu não tenho tanto problema, entendeu? Então, tipo assim, as outras coisas assim eu tenho menos impaciência. Meu problema de impaciente é quando eu fico nessa. Quando tem um quê de expectativa mesmo. Não, você fala que também é importante trazer o âmbito da paciência, como a gente é paciente com quem está no nosso círculo externo, como, por exemplo, pessoas que estão prestando serviço, o garçom no restaurante, por exemplo, ou o cobrador no... Eu sempre vou ser muito empático com essa pessoa, eu vou ter muita paciência, em todos os sentidos, mas no meu ciclo íntimo, por exemplo, com a Mariana, por exemplo, eu sou muito mais impaciente. Muitas vezes eu falo para ela, mas você não tá entendendo, é porque eu tô com você o dia inteiro. É diferente com as pessoas quando eu tô lá fora, eu tô mais exposto, a gente fica mais paciente, mais tolerante quando a gente tá entre quatro paredes. É, também acho que você pode ser assim. Eu Eu ia não sou, trazer. mas conheço gente que é também, que mora aqui em casa. Não, não é nesse sentido, Dani, mas o que eu tenho a dizer é, se eu vou num restaurante, uma pessoa atrasa meu pedido, nossa, eu nunca vou gritar com alguém, sabe? Tipo, falar, mas como isso aconteceu? Não sei o que lá, e por aí vai. Mas talvez a minha casa, às vezes eu tô muito cansado aí, tipo, derruba um copo de leite no Não, eu também não tenho tapete. nem isso. E aí tem que limpar, entendeu? E eu vou ser tipo, nossa, E aí você vai caramba, parece que explodir. caiu um cometa. Mas se eu tivesse um restaurante e isso acontecesse, não, deixa eu te ajudar, É, garçonete. Porque eu também já fui garçom, eu sei como é horrível quando essas exatamente. coisas Eu acontecem. tô com a Mari, solidária Mari, Ah, então eu entendeu? vou contar uma coisa de específico de paciência que eu tenho com a minha esposa que é engraçado, que tem eu versus ela. Por exemplo, restaurante. Ela tá super ok. Tipo assim, quando fala hora de sair pra mim, de qualquer coisa, quando eu sinto que é hora de sair, pra mim é hora de sair, é rápido. E a gente já debateu aqui que até no nosso próprio podcast essa parte de transições é complicada pra cada um e cada um tem sua velocidade. Mas pra mim isso é uma coisa que me deixa nervoso. Quando no início do namoro a gente falava vamos embora, ela falava Felipe, vamos embora. Eu falei vamos. Aí eu vou pra porta. Eu dou tchau pra duas pessoas, eu vou pra porta. Aí quando eu vejo ela ainda tá lá dando tchau pra todo mundo. Porque, tipo assim, pra ela a definição dessa aí. Aí eu começo a ficar impaciente de ficar ali fora, que nem o bobo, assim, batendo o É o ritual de pezinho. ir E aí eu embora. tenho que voltar pra festa. Aí eu fico tipo nisso. Aí eu já tenho que me adaptar desse negócio de esperar o tempo dos outros, porque cada pessoa tem seu tempo e essa questão assim, mas essa adaptação é engraçada, porque, tipo, porque Isso pra mim é claramente muito ainda é difícil, porque difícil, né, Fê? pra mim, e aí a mesma coisa que eu falo assim, no trabalho, assim, as pessoas falam assim, galera, vamos almoçar? Vamos. Aí eu levanto, eu descubro que só eu levantei, sabe? Todo mundo continuou sentado. Eu falei, cara, tipo, por quê? Aí, agora eu tenho que ficar, tipo, porque eu não tenho problema, é uma coisa aqui com desenvolvimento, eu não tenho problema de terminar uma coisa no meio. Se você falar, ah, Felipe terminou, aí eu passo o Excel, qualquer coisa, parei no meio e depois eu consigo continuar, eu não tenho esse problema. Tem pessoas que não conseguem parar no meio, elas têm que terminar. Aí tem aquela pessoa que me É, deixa mais não, eu nervoso, paro no que é meio aquele negócio também. da discrepância de expectativa. Aí fala assim, ah, todo mundo levantou. Aí duas pessoas falam assim, tá, então espera que eu vou no banheiro. Eu falo, ah, cara, sério? Aí eu fico nesse. Também me irrita muito Então eu isso. sou impaciente nesse quesito. Mas eu não sou impaciente, tipo, no rua, tempo e tudo mais, se eu tô aqui relaxando, assistir o jogo inteiro e tudo mais, tipo assim, eu tô super ok e fico zero nervoso. Pra mim é só muito. E pra mim eu acho que no meu caso muito específico é expectativa, sabe? Assim, pra mim, se tá me organizando alguma coisa que vai acontecer no lugar tal ou coisa tal, eu faço. E aí eu vejo que as pessoas estão muito menos preocupadas com isso. Então, eu acho que nesse meu caso, minha paciência e ansiedade se trabalham num nível de constância forte. Fala aí de se manifestar. Eu ia só falar que, Dani, eu meio que entendi um pouco isso. Não é só sobre a Mariana, é qualquer pessoa, na verdade. Inclusive, amigos que vêm em casa ficar um tempo e conhecem um outro lado meu. Por quê? Quando você tem alguém muito próximo de você, seja a sua família, seja a pessoa que você tá junto, tem um momento que é quando sua bateria social tá acabada, muitas vezes você não tem a escolha de se isolar para recarregar ela, sabe?
E aí eu fiquei pensando, não, beleza, Ed, mas existe trabalho, né? Você vai ter que trabalhar também quando sua bateria social estiver esgotada. O que você faz? E aí a resposta que eu dei pra mim mesmo aqui foi que é por isso que eu trabalho com mergulho, talvez. É sério, porque é um Que trabalho você fica isolado em você mesmo, sem dúvida. eu preciso falar muito pouco, eu só carrego os tanques ali, depois é 1h30 no barco com motor, que não dá nem pra você falar, que você não vai escutar. Aí depois você fala ali, tipo, 10 minutos com a pessoa, o mergulho vai ser assim, assado, bum, 45 minutos embaixo da água. Ninguém fala nada, chá de natureza. Tchau ego, tchau irritações bobas, pelo menos pra mim, né? Bateria social carregada. Aí eu volto felizão. Você é o contrário, você Maravilha. carrega a bateria 50 minutos e descarrega 10. Só que os 10 já gasta todos os 50 que acumulou. Não, muito pelo contrário, não. Se eu total. carrego 50, eu tenho muito tempo pra usar, pô. Ainda mais Nossa. mergulhando, que isso. Eu saio com a maior gratidão do mundo. Quando eu saio da água, eu saio muito feliz. Eu saio pensando como o mundo é lindo, como tem coisas pra descobrir, como eu quero que mais gente veja isso. Posso fazer a última pergunta final aqui, coisa de paciência? Quando vocês eram menores, vocês faziam calendário? Como assim? Que você, tipo, botava um calendário, tipo, vai as férias, falta 10 dias, e você ficava marcando, que hoje em dia é tudo online. Mas eu me lembro que eu tinha esse negócio, vai começar 15 dias para as férias. Todo dia eu marcava, tipo, um X no meu calendário, que já tinha passado aquele dia. Hoje eu fico pensando que se eu fizesse isso, eu ficaria 10 vezes mais impaciente. Só de Previsibilidade. ficar o X. Mas interessante isso que a Dani trouxe mesmo, né, dessa diferença, e aí ficou bem mais evidente pensar isso mesmo, que a paciência tem a ver com o tempo. Se eu tenho um tempo já pré-determinado que eu vou dedicar a tal coisa, eu vou fazer aquilo e já, como eu já sei que eu vou gastar aquela hora, aquelas 2 horas, 3 horas fazendo, já me baixa o nível de tensão mesmo, de expectativa e tal. E a tolerância tem muito mais a ver com o que está se produzindo ali e tal. Eu fico pensando na questão da tolerância em relação a um outro tema que a gente já falou aqui, que é a questão das amizades, dos términos de amizade, das relações que a gente deixa acabar, assim. E muitas vezes tem a ver com isso, assim. Eu me vejo bastante paciente, às vezes até na maneira como a pessoa pode manifestar alguma coisa que eu sou totalmente contrário. Só que aí eu vou ouvir aquilo e falar assim, bom, beleza, não preciso entrar em embate com aquela pessoa, não preciso entrar... Às vezes eu entro, e quando eu era mais jovem entrava quase sempre, mas hoje menos. Isso que eu estava falando, de eu ter essa tolerância maior. Só que, ok, eu sou mais paciente no momento que aquilo está acontecendo, mas se é uma pessoa do meu círculo social próximo e eu entendo que aquilo que ela está falando é uma groselha total e não faz sentido para mim, ou fere o meu senso ético, não necessariamente eu vou tolerar a pessoa e eu não vou precisar ofender a pessoa para isso, mas eu só saio de cena. E aí, no fim das contas, eu não vou cultivar aquele encontro, aquela relação e tal. E aí eu sei que isso tem a ver com essa minha intolerância, no fim das contas. Então, é interessante pensar isso, que é sutil isso, e isso determina bastante talvez sobre pessoas social. seja sempre sobre tolerância, né? E não sobre paciência. A paciência no momento que você está com ela ali, mas a tolerância no sentido de quando você tem abertura para ela no senso ético mesmo. É bem, Sim, bem de interessante. aceitar ela ser como ela é. Só para terminar com uma coisa de paciência e parabéns para nós, a gente tem 3 anos fazendo podcast e a gente bateu 600 mil visualizações do podcast, que a gente Uhul! para... Gente, faz 3 anos já que a gente está fazendo. Já? Não, 3 anos inteiros? Eu acho que é em outubro, né? Mas deve fazer... Então, estamos de mais parabéns ainda. Chegando. E a gente está crescendo pra caramba. Estamos quase chegando no episódio número 100, que podia ser um episódio com alguma coisa engraçada, assim, né? Tipo, 100 significa o quê? Pois é, esse episódio, que número? Esse é o 98, eu acho, não? Eita. Acho. O episódio 100... o episódio 100 podia ser sem paciência, mas... Enfim, vamos pensar. E o nosso público que nos acompanha aqui nos tolera e tem paciência com a gente também. Exatamente, com as nossas groselhas de vez em quando, né? Que, eles, não somente postam nos fractais, como eles postam para cada um aqui. Então tem uma galera mais empolgada que manda dica de podcast, a gente adora muito isso. Eu não consigo acreditar. Ainda mais com a quantidade de idiotice que eu falo. O povo te tolera, te chama. O pessoal sente falta de você, gente. Você não pode sumir assim. Eu me sinto um idiota, mas tudo bem. Tamo aí, bora. Caraca, o importante é seguir em isso. frente. Mente aberta, coluna ereta e isso, coração mas respeito tranquilo. Chico Buarque, o Felipe. Achei bonito, mas o importante é seguir em frente. Me parece muito tipo uma música do Gonzaguinha. Não. Pode ser também, na verdade, não sei, galera. Só que eu não consigo me reconhecer como legal em nada. Enfim, foi um prazer. Galera, mandem abraço. Falou. Abraço virtual. Foi um prazer, gente.